Capítulo 7. Propósitos do chamado, tendo em vista o que está no coração de Deus. Qual foi a última vez que você viu uma macieira comendo maçã? Ou uma laranjeira descascando e chupando uma laranja? Quem sabe uma mangueira satisfeita e lambuzada com seu fruto? As árvores desenvolvem raiz, caule, ramo, folhas, flores e depois de todo esse trabalho produzem belos frutos. Porém, elas mesmas não desfrutam dos frutos. O que Deus gerou em você, Ele o fez pensando no seu próximo. Embora usar o dom nos abençoará, o nosso chamado e habilidades estão focados não em nós mesmos, mas em abençoar pessoas. Nossa função está associada a uma necessidade. Não haveria médico se não houvesse doentes. O professor ficaria sem emprego se não houvesse alunos. Para que um libertador se não há escravos? Em sua essência, o chamado é divino, mas o propósito de sua existência está ligado a uma necessidade. Os chamados terminarão no céu, porque as necessidades terminarão no céu. Quando o apóstolo Paulo apresentou os cinco dons que acabamos de ver, a ideia do propósito estava nítida. Efésios 4, 11 e 12 diz: E ele deu uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Por favor, tenha em vista o, entre aspas, tendo em vista, localizado entre o dom e o seu propósito. Deus tem alguém em vista quando ele concede os dons. Não é a macieira, é quem vai comer a maçã. Por isso você não vê nenhuma árvore escondendo seus frutos, os guardando para si mesmo. Você não tem direito de fazer como o servo da parábola que escondeu o talento debaixo da terra. O seu chamado lhe dá a responsabilidade de não viver mais para si mesmo. O apóstolo Paulo lista alguns propósitos específicos para os 5 ministérios em Efésios 4, do 13 ao 16. Abre aspas. Aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo. À medida que esses propósitos forem alcançados, colheremos os benefícios que estão listados nos versículos seguintes: a unidade da fé, o pleno conhecimento do Filho de Deus, a maturidade em Cristo, a firmeza diante dos ventos contrários, a unidade e o crescimento do corpo de Cristo. Aperfeiçoamento dos santos. A palavra aperfeiçoamento no original é catartismos, que traz uma ideia de restaurar, ajustar, pôr em ordem, treinar. Essa palavra era usada no âmbito médico para indicar a correção dos ossos partidos, a restauração de algo ao seu estado primitivo. A ideia é que os dons existem para que os crentes sejam restaurados. Ora, se é necessária restauração, significa que algo se deteriorou. A deteriorização tem duas causas: mau uso e uso constante. Pegue uma faca como exemplo. Quanto mais nós a utilizarmos, mais ela vai perdendo o fio, ficando cega. Por outro lado, se não soubermos utilizá-la, ela fica cega ainda mais rápido. Por isso, constantemente a faca precisa ser amolada, restaurada ao seu estado original de corte. Quem não está em estado de manutenção está em direção à destruição. Ministérios existem para fazer essa manutenção constante por meio da palavra de Deus e do Santo Espírito. Os mesmos são usados para restaurar a igreja ao seu estado original, na qual o Senhor criou. Com o desgaste do tempo, casamentos podem ser rompidos, laços de amizades quebrados, corações partidos, ministérios perdem a eficácia, crentes esfriarem na fé. Por isso, Deus levanta ministérios, tendo em vista a restauração dos santos. A restauração é muito importante, pois algo quebrado não se pode ser usado. A faca que não está afiada não está pronta para o uso. Muitos crentes não funcionam em seu chamado porque
carecem de restauração em alguma área da vida deles. A essa altura, uma pergunta seria séria nos vem à mente. Será que a razão pelo qual encontramos tantos crentes quebrados é a omissão dos ministros? Cabe a nós, ministros do Senhor, cumprirmos nossa tarefa de colocar em ordem e restaurar. Não importa se a nossa função seja na área de administração, louvor, evangelismo, ensino ou tantas outras. Seu chamado tem trazido restauração a alguém? Tem ajudado a colocar em ordem o que está bagunçado? A resposta a essas perguntas vai indicar se a laranjeira está alimentando a outros ou está cometendo a loucura de tentar comer seus próprios frutos. Subtítulo: Obra do Ministério. Nesse processo de restauração, é tarefa dos ministérios equipar os crentes, treiná-los para a obra do ministério. Uma faca não é afiada para ficar guardada, um carro não é consertado para ficar na garagem. Se algo está quebrado, tem que ficar parado. Porém, quando o restauramos, é porque pretendemos usá-los. Se alguém quebra a perna, passará dias numa cama, restaurando a mesma. Após o processo de cura, a paralisia se transformará em movimento. Na fisiologia humana, a falta de movimento indica doença. Se uma pessoa resolver ficar deitada em sua cama e não se movimentar, terá sérios malefícios à sua saúde. Se, como crente, você não estiver na obra do ministério, servindo e abençoando vidas, você trará malefícios a si mesmo. Sabemos que quem não trabalha dá trabalho. A ociosidade é um problema. Pessoas ociosas facilmente ficam desanimadas, deprimidas e cheias de autopiedade. Davi devia estar na guerra, mas ficou ocioso no palácio. Sua ociosidade foi um convite à tentação. Como o ditado popular diz, mente vazia, oficina do diabo. Uma das consequências do bom exercício dos dons ministeriais é que os crentes não sejam mais como meninos, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Em Efésios 4,14 diz isso. A palavra erro é, em grego, plane, que significa ilusão, engano, perambulação, vagabundagem. Quem é maduro espiritualmente evitará o engano, não apenas doutrinário, mas o engano da vagabundagem. É um grande erro não fazer nada no reino de Deus. A decisão de não fazer nada ainda é uma decisão. E é uma escolha que nos torna cada vez mais fracos. A ociosidade abre espaço para a observação e não para a ação. E com certa constância, observadores viram críticos. Mical devia estar dançando com Davi diante da arca, mas escolheu ficar observando de longe. Em vez de adorar, decidiu criticar os adoradores. Todos nós fomos chamados para dar frutos, mas alguns querem ser vigias do pomar. Não fique apenas indo aos cultos, procure um jeito de servir. Não se contente em ser um ouvinte da palavra, se torne um praticante. É verdade que precisamos ser restaurados para sermos usados, mas existem restaurações que virão enquanto estivermos trabalhando. Existem curas que se manifestarão em nós enquanto estivermos cuidando das feridas dos outros. Seja sábio para saber a hora de receber restauração, para avançar e o momento de avançar para receber restauração. Se os chamados de Deus têm em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, precisamos ver se estamos gerando preguiçosos ou trabalhadores. Ministérios existem para formar ministros. Os que trabalham precisam gerar trabalhadores e não clientes. Dê espaço para que mais pessoas trabalhem junto a você. Distribua tarefas. Forneça cursos, treinamentos nas áreas específicas para que os crentes saibam como cooperar. É possível que, se você não está estimulando crentes ao trabalho, você não está cumprindo plenamente o seu ministério. Subtítulo: Edificação do Corpo de Cristo. Quando menciona os propósitos dos ministérios, o apóstolo Paulo faz o uso da metáfora da igreja como corpo do qual Cristo é o cabeça. Essa analogia também está presente em outras passagens como: porque assim como um corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos formem
um só corpo, assim também é Cristo. Porque também o corpo não é um membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou a mão, não, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. 1 Coríntios 12, 14 e 15. Observando essa passagem, vemos que cada crente é comparado a um dos membros que formam o corpo de Cristo. Em Efésios, o apóstolo fala da edificação da construção desse corpo. A ideia é que o corpo de Cristo ainda não está pronto, ainda existem partes sendo adicionadas a ele. Quando anunciamos o evangelho ao perdido e este crê na mensagem, ele nasce de novo e se torna membro do corpo de Cristo. A tarefa evangelizadora faz parte da construção do corpo. Isso significa que o alvo de todos os ministérios inclui o alcance dos perdidos. Uma igreja voltada apenas para os crentes perdeu a sua razão de existir. Outra faceta da edificação do corpo de Cristo é a alimentação e fortalecimento dados àqueles que já pertencem ao corpo. Como sabemos, a alimentação não é algo esporádico. Você não pode viver um mês com um almoço só. O alimento pela palavra precisa ser ministrado constantemente. Essa alimentação precisa ser balanceada com a diversidade dos assuntos que a Bíblia traz. Amor, fé, evangelismo, adoração, serviço, precisam ser ministrados de forma equilibrada para que esse corpo não se desenvolva de forma desproporcional. Nenhum pai deve perguntar ao filho se ele quer espinafre ou hambúrguer. Já sabemos a resposta. No ministério devemos dar o que as pessoas precisam, não o que elas querem ouvir. Esse é um problema que observamos em muitas igrejas. Algumas áreas estão bem desenvolvidas, enquanto outras sofrem a destruição. Certas igrejas sabem tudo sobre finanças, mas estão fracas no ensino a respeito do evangelismo. Precisamos investir na qualidade dos crentes, porque um corpo saudável sempre crescerá. Se cumprirmos o nosso ministério proporcionando o aperfeiçoamento dos santos, estimulando-os a servir e edificando o corpo de Cristo, veremos a unidade da fé, o conhecimento de Cristo chegando, a maturidade se desenvolvendo, a ponto de um cristão não ser menino, levado por todo o vento de doutrina. Se ainda não estamos vendo esses sinais, é porque os ministérios ainda não estão operando como deveriam. As macieiras podem estar tentando guardar os frutos para elas mesmas.